Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Aqui nós estamos, irmãos, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque cremos e confiamos na sua palavra e temos essa segurança que aqui Ele está presente. Amados, nós vivemos uns momentos difíceis da vida, mas tudo isso está escrito na palavra de Deus, que nós cremos e confiamos, que esses últimos dias seriam assim difíceis. O que nós precisamos é aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança a cada momento da nossa vida. Pelo que nós temos estudado pela palavra de Deus, o Espírito Santo tem nos revelado, pela sua palavra, no poder do nome de Jesus Cristo, irmãos, é que nós devemos e precisamos continuar acreditando em Deus, independente de situações adversas. Passamos, sim, grandes lutas, mas uma coisa que temos que crer e confiar e esperar o momento que Deus opera os seus milagres, é que essas lutas, elas virão, mas que Deus está do nosso lado. Temos que ter certeza disso. E essa certeza não é apenas eu dizer que creio que Deus está em mim, é na prática da minha vida. Saber suportar os problemas que enfrentamos. Quando nós sabemos suportar, nós superaremos esses problemas e realmente faz com que a nossa fé cresça cada dia mais, vendo o Senhor nos auxiliando, vendo o Senhor agindo. Deus exige de nós uma integridade de fé. Não é difícil servir a Deus e crer em Deus quando tudo está bem. Não é difícil. Mas será que também não é difícil crer que Deus está presente na hora das dores, dos sofrimentos? O que a gente precisa, irmãos, é refletir, todos nós que somos famílias, é que nós enfrentamos muitas coisas nas nossas famílias, mas a gente não pode trazer para a nossa vida espiritual. A gente não pode trazer para a igreja do Senhor. A gente não pode declarar todos aqueles problemas familiares para outros. Nós temos que acreditar e confiar que Deus é aquele que supre, que mantém, que sustenta e que livra, e que transforma e que liberta. Essa é uma declaração de fé. Porque ninguém vai estar isento de enfrentar problemas, ninguém. Eu posso ter um problema, um outro irmão tem um outro problema, diferente, mas são problemas. O que Deus quer é que a gente aprenda a ter essa confiança plena. Uma coisa que deve trazer tranquilidade a nós e segurança de fé é que sabemos que nenhum de nós responderemos pelo pecado dos outros, dentro da nossa própria família. Nós fazemos a parte que nos cabe como esses escolhidos dentro da família, testemunhando, mostrando a realidade do Deus que nós aceitamos e que é o nosso Deus e Pai, mas não podemos estarmos preocupados com os problemas dos nossos membros familiares, porque cada um tem sua fé, cada um toma a sua direção, a palavra de Deus tem sido pregada. Há um tribunal que cada um de nós prestaremos conta, de cada um individualmente. Então, nós não temos que estar preocupados, nós temos que ter uma fé nas doutrinas que Deus traz a nós, como essa que nós vamos falar hoje, e já conversamos que essa igreja tem praxe, diariamente, 30 dias de oração, o quanto é importante, o quanto devemos crer e confiar plenamente no poder da oração, isso sim, para ajudar a família. Mas não entrar em crise e desesperos, porque alguém da nossa família
está em desobediência, está em estado de rebeldia, está em pecado. A oração é que nos traz a nós a direção buscando em Deus para que Ele opere o milagre naqueles membros da nossa família que estão em momentos terríveis e daqueles que ainda não tomaram uma posição correta diante de Deus. Nós lembramos, irmãos, para como um exemplo e uma maturidade dentro do que nós estamos falando agora, é a questão de Judas Iscariotes. Ele estava com Jesus fisicamente, diariamente. Jesus o amava como ama todos e nós hoje, estando aqui em espírito e na sua palavra. Amava Judas Iscariotes com todo o seu amor, e morreu por Judas Iscariotes. Que a Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todos, que deu seu Filho. Iscariotes teve sua posição. Jesus não pôde intervir, porque era vontade dele. Olhe bem o que nós precisamos entender dentro dos nossos familiares e muitas das vezes até dentro da igreja. É mesmo alguns dentro da igreja. Nós fazemos aquilo que necessitamos, da qual Deus nos orienta, orar. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, e orai por aqueles que vos perseguem. É o papel da igreja, é o papel nosso. Nós amamos a todos, nós oramos por todos, mas nós não nos conivemos com erros de todos. Amar, orar é diferente de se juntar a erros. É o que o Senhor nos ensina, essa é uma palavra de Jesus Cristo. Ali no Sermão do Monte. De compreendermos e entendermos o valor da oração, porque é dessa forma que a gente pode auxiliar, não aprovar os erros. Situações familiares, que alguns dos nossos membros estão em erro. Eu tenho que amar aquele que está em erro, eu tenho que ensinar aquele que está em erro, mas não aprovar os erros. Não apoiar os erros. Porque senão eu serei conivente. Eu estou dizendo sim para os erros. Nós auxiliamos e ajudamos pelo processo da doutrina da oração, onde Jesus inclina os seus santos ouvidos e ouve os nossos clamores e súplicas, como ouvimos nos textos que nós fizemos a leitura hoje. O que nos traz a nós essa alegria de poder termos uma ferramenta poderosa, que é a oração no nome de Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus vá àquele coração que está rebelde, que está em estado de desobediência, e convença ele pelo Espírito e o poder da palavra, aquela pessoa a reconhecer o seu erro e se arrepender. Eu entendo muito bem, como família que eu tenho, se dependesse de nós, na hora que a gente falasse, eles se converteriam. Mas o processo não é esse. Existe um processo que se chama-se fé. A gente prega, a gente ensina, a gente ora, mas ele precisa ter fé. Aquele membro da nossa família precisa acreditar, precisa crer. E na oração nós levamos o Espírito ao coração deles, para que o Espírito convença a ele crer, a ele confiar. A Bíblia diz que o autor da fé é Jesus Cristo. Se ele o aceitar, se ele concordar, se ele crer na palavra, ele vai se libertar. Mas não somos nós que salvamos ninguém. Nós não temos esse poder de salvar alguém. Nós temos o poder da palavra, do Espírito Santo, do nome de Jesus Cristo em nossas vidas, para levar esse alguém a ouvir e crer. Mas não somos nós o Salvador. Mas temos nas mãos a oração. Você pode fazer algo pelo seu membro de família. Oração e jejum, quando é aqueles casos mais graves.
Marcos 9, Jesus fala sobre aquele jovem que estava possesso com muitos espíritos maus, uma legião. Jesus disse, não só oração não conseguiria resolver, tem que ser oração e jejum. Tem casos que precisam, outros não precisam de jejum, só oração, mas tem outros que precisam. Aí vamos falar conosco? Nós temos procurado fazer isso em prol dos membros da nossa família. Quando não dá oração, nós temos que ir pagando esse preço para jejuar por aquela causa. É o que a gente precisa olhar para nós. E tudo isso, irmãos, para o nosso lado humano não é fácil. É preço. É um momento que você vai ter para só colocar no Senhor, você entrar no seu quarto, nos seus aposentos, a só, e se derramar numa causa daquela situação. Uma oração específica dentro daquela situação. Nós oramos coletivamente, várias situações, mas tem uma específica mais forte, que é de legião de demônios, que precisa de jejum. E nós temos que aprender com as Escrituras. Vocês creram que Jesus Cristo verdadeiramente foi homem nessa terra? E por que Jesus, como homem, aguentou 40 dias sem comer? Jejuando. Ele tinha um ofício grande, uma missão muito grande, que era ir naquela cruz por nós. E não era fácil. Ele, como ser humano, a conversa dele com o Pai não foi fácil. Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Porque não era fácil. Vamos olhar para você, para nós, nossa família, nossa casa. Não é fácil. Mas você quer pagar esse preço para ver aquela vida ser salva. Jesus, para nos salvar, fez isso. Olha o exemplo. Grande exemplo. De líder, né, irmã Josefa, que ouvimos segunda-feira. Jesus sendo esse exemplo, esse modelo de vitória. Mas Jesus, como homem, se esforçou. Jesus, como homem, pagou o preço. É tanto que quando ele vai ser levado ao deserto, que ele chega lá, o diabo sabia a situação dele. E mandou que ele fizesse algo que Deus não tinha autorizado. Transformar as pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus era homem. Mas Jesus responde à altura pela sua ligação perfeita com o Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Olha o quanto a gente precisa aprender com as Escrituras Sagradas. Esse caso está lá em Mateus 4. O diabo usou da palavra. Mas Jesus era um homem obediente. Um homem temente ao Pai e sabia qual era a sua missão. Nós estamos sabendo qual é a nossa missão? O preço que pagamos, começando de Jerusalém, que é a cidade santa, que é a nossa casa santa que Deus habita, os membros de nossa casa. Nós queremos, num trincar de dedos, que ele se transforme. Não é só assim. Há uma direção que Jesus Cristo deixou como exemplo para ser tomada. E nós, como discípulos, temos que aprender com o Mestre. Muitas das vezes a gente não dá esse crédito que precisa, não paga esse preço necessário. E muitas das vezes lamentamos ou arrumamos algumas situações de justificativas. É o que a gente tem que estar atento, irmãos. Nós estamos aqui na presença de Deus neste momento. Nós não estamos aqui por uma reunião simples. Lhe digo com segurança e consciência, na minha vida cristã, essa reunião é muito mais importante do que grandes homens das nações que fazem nos seus palácios. Essa reunião com toda humildade, com esse lugar tão simples, não tem nada aqui de tantos valores a respeito do materialismo, mas tem um grande valor de Deus presente.
o poder da sua palavra presente. Irmãos, a coisa é muito mais séria do que o que a gente pensa. A gente tem que ter uma posição segura, de fé, de confiança. Vamos lá para a primeira parte de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que ter busca, tem que ter envolvimento. Aí quando você faz isso, cumpre, você se coloca à disposição de Deus, você paga aquele preço, você ora, você jejua, você clama, você suplica a Deus. Aí esse verso na segunda parte diz, Deus vai lhe presentear, é galardoador. Então Ele vai lhe dar um presente para você que você quer, a libertação, a salvação, algo que você quis e buscou, Deus vai lhe dar. Porque Ele é galardoador. Mas é preciso dos que buscam. Eu não vim à igreja simplesmente para estar sentado em um banco. Eu vim à igreja que sei que Jesus estava nos esperando chegar aqui. Para falar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos dar alegria e vitória. É por isso que nós estamos aqui. Eu sou um desses. Aqui não é uma área de lazer. Aqui, como você pode considerar um fórum, onde Jesus entrava nas sinagogas. Aquele livro era aberto em cima da mesa. E ali Jesus fazia a leitura da palavra e dizia quando terminava, hoje se cumpriu essa palavra neste lugar. Era assim. Hoje está se cumprindo essa palavra. E como ela está se cumprindo? Para quê? Para a nossa vitória, para o nosso benefício. Para benefício da família, do lar, do casamento, dos filhos. Mas ela precisa ter uma atitude. Precisamos tomar a posição que o mestre ensina. Relaxamos. Ouvimos. Mas depois que sai, vai desvanecendo aí pela atmosfera. Esquecemos já. Não pomos em prática. Amados, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 12 ao 14, assim está escrito a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12 e 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram em unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? A igreja de Cristo na missão do poder da oração. Era o que eles, esses primeiros que representavam a igreja, para substituírem, eles foram se reunir como um fórum, como nós estamos aqui agora. Da mesma forma, na igreja, para escolher aquele que ia substituir Judas Iscariotes, para o novo apóstolo que ia assumir. Mas o que é que diz que eles estavam o quê? Unânimes, unidos, ligados em oração, buscando a Deus a solução, as respostas. É difícil a gente entender na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, as situações que enfrentamos, as batalhas, as lutas, os problemas. Um exemplo da posição que se deve a igreja de hoje tomar, a missão da igreja é orar. É a missão da igreja. Igreja que não ora é derrotada, é perdedora.
Família que não ora, perde. Não tem como, irmãos. Está escrito. Não tem como tentar aliviar para alguém. Você corre lá para Paulo dizendo a Timóteo que ia assumir também um lugar desse que eu estou. Falar com veemência, autoridade de Jesus Cristo. Na verdade que é Cristo. Essa palavra, Timóteo, é para repreender a eles, para corrigir a eles, para ensinar a eles. É o que eu recebi, o que vocês recebem. Mas ela precisa ser aceita. E aceita não está na minha boca, Senhor, eu aceito. Está na minha prática. Está na minha vida diária, cotidiana. Nós precisamos tomar a posição de discípulos de Jesus, como esses. Olhe bem o que diz o texto. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e ainda mais as mulheres. Tudo perseverando em oração. E qual era a mulher que estava também presente? Quem? Quem é Maria? Maria tem muitas. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria tem muitas. E a Maria Madalena também estava presente. Está vendo, irmãos? O quanto a gente precisa acreditar e se esforçar no poder da oração. É a nossa missão, é a missão da igreja. Como é o tema da igreja nesse mês? Tá, chegou perto. Vivendo em fidelidade com Cristo, cumprindo a nossa missão. Cumprindo a nossa missão. A nossa igreja, servos escolhidos. Nos alegramos como quando ouvimos, meu irmão ou minha irmã, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Que alegria, né? Mas a gente tem que lembrar que filho é aquele que obedece, aquele que teme, aquele que faz o que o Pai ordena. Foi o caso de Jesus, nesse grande exemplo. Quando falaram lá para Jesus fazer isso e aquilo, ele disse, não, eu não vim aqui fazer minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai. Olha o quanto a gente precisa deixar ser avivado com o poder da palavra de Deus. Irmãos, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos se reuniram e oraram junto com todas as mulheres que ali estavam, inclusive a mãe do nosso Salvador, não é? Estava ali presente. Então, essa primeira reunião da igreja, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos descreve, foi uma reunião de oração. Podemos agradecer a Deus que hoje nós demos ouvidos aos apóstolos, discípulos de Cristo, que nos traz esse grande exemplo também, que foi a primeira oração que eles fizeram quando Jesus subiu. Foi se reunir para orar. Então, nós devemos agradecer que nós temos aqui quarta-feira. Primeiro, nós temos terça, temos quarta. Temos os grupos um mês inteiro, orando pela igreja, pelas famílias. É isso que Deus quer ver na nossa missão ser cumprida. A oração. Essa obrazinha tão pequena, não é? Mas pequena somente no espaço físico. Mas na fé, na confiança, na busca, na obediência, no temor a Deus. Acredito que ela esteja ao nível da igreja de Esmirna. Amém? É para glorificarmos a Deus, se estamos no nível da igreja de Esmirna. O pastor Policarpo não abriu mão para que o imperador Tibério fizesse com que sua igreja fosse para dentro das suas igrejas, adorar a outros deuses.
a liderança da igreja, o povo de Deus, procurando obedecer aquilo que é pertinente para a vitória da igreja, das famílias, que é a oração, que é se reunir, como nesta quarta-feira, reunidos em oração. Oramos por todas as causas, pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, pelas nossas famílias, pela igreja de Cristo. Oramos tudo isso hoje já. Essa é a missão da igreja. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel das famílias de Deus, dos discípulos de Deus. Amados, assim foi por uma reunião de negócio, onde os apóstolos se reuniram ali para resolver aquela questão da escolha de outro para substituir Judas Iscariotes. A igreja está presente e eles não eram os únicos. Olha o que Paulo diz, não era só eles ali, essa lista, não é? Que aqui nós lemos, não era só eles. Paulo diz, olha, 1 Coríntios 15:6, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Foi a muita gente. Amados, eu acredito sim que ali estavam pessoas importantes de Jerusalém, orando, confiando no poder da oração, buscando no Senhor, meus queridos, apóstolos, discípulos e todos os envolvidos na comunhão da oração, como também foi citado as mulheres que estavam ali orando. Valneide lembra daquela frase que minha mãe disse que um dia encontrou na casa dela um papel, a mulher de joelhos, mas tem a parte de joelhos. Isso. Igreja de pé, discípulos de joelho. A igreja se mantém de pé. Você quer vitória na sua família? Dê atenção ao que Deus está lhe falando. Creia e confie. Porque aí nós alcançamos. Não deixe que o inimigo misture as coisas nos seus ouvidos, não. Vamos acreditar, vamos confiar se nós queremos vencer. E só vencemos se dermos créditos e confiança. Caso contrário, vai estar dentro de uma igreja perdendo o tempo inteiro. É assim que Jesus sempre ensinou aos seus discípulos e apóstolos. Amados, a igreja de Cristo, ele vive essa missão de orar. Primeiro, os membros da igreja devem viver em oração, começando pela igreja física e nós como igreja espiritual. Os membros da igreja física, como igreja espiritual, devem viver em oração. Precisa viver em oração. No verso 24 desse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e orando disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhidos. Eles oraram assim, pedindo a Deus. Mas olhe, e orando disseram, eles estavam orando, pedindo que Deus desse as respostas. Hoje eu já orei aqui assim, porque quando eu vejo alguma situação, eu peço a Deus respostas. Porque é Ele quem dá, Ele é quem sabe. Ele é quem vê o coração, Ele sabe o que está se passando. Foi assim que os discípulos fizeram, para que eles não tomassem uma posição errada. Assim no nosso lar, na nossa família, nas nossas igrejas físicas. Deus é quem tem que trazer as respostas. E Ele traz quando oramos e buscamos. Ele tem esse prazer, essa alegria de direcionar a sua igreja, de abençoar a sua igreja, de proteger a sua igreja. Nós estamos vendo aí no mundo
Quantos governantes se dizendo poderosos, querendo destruir a igreja, destruir o povo de Deus. Mas nós estamos seguríssimos. Mateus 16, 18. Mateus 16, 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é segurança, foi Jesus que falou. Vai levantar quem quiser contra a igreja, mas a igreja vai permanecer de pé. Porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. É Ele quem sustenta. Ele é aquela pedra de esquina que foi rejeitada pelo homem, que sustenta a sua igreja, que mantém sua igreja de pé, independente de qualquer circunstância. E nós, como essa igreja viva, não podemos deixar de ter esse contato perfeito, de comunhão, de ligação, de reunião entre sua igreja e Jesus Cristo presente. Se queremos nos manter felizes, vencedores, não podemos abrir mão desses conselhos do Senhor. Amados, sendo servo de Cristo, temos tudo em comum. Somos verdadeiramente a família real de Deus. É essa família, a verdadeira família de Deus, aquele que está alicerçado em Jesus Cristo. Essa é a família de Deus. Oramos ao mesmo Pai. Somos morada do mesmo Espírito Santo. Pertencemos ao mesmo corpo espiritual. Temos a mesma gloriosa esperança, esperando a vinda do Senhor. Essa é a igreja, é a família real, a família verdadeira de Cristo. Um só Deus, um só Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Uma só palavra. Essa é a igreja real de Cristo. Amados, a comunhão como filho de Deus que nós somos é estar junto em oração. Nesse capítulo 1 de Atos, quantos estavam reunidos em oração? As mulheres que juntos ministravam com os apóstolos também ali estavam orando. Lucas 8, de 1 a 3, está escrito assim: logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Todas ligadas a Jesus Cristo, caminhando com Ele nas orações, reunido com Ele, adorando a Ele, levando outras vidas, porque Jesus estava pregando, elas oravam. É a missão da igreja hoje, como a igreja de ontem. Eles eram a igreja de ontem, nós somos a igreja de hoje, nesse mesmo papel. O que une a igreja, irmãos, é o povo de Deus, ligado ao Espírito Santo através do poder da oração. O Espírito Santo presente e nós orando. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, levando a Deus com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é esse sentido desse gemido inexprimíveis? Aquilo que nós não temos, um conhecimento perfeito, uma forma perfeita de falar com Deus e levar, Ele conserta, Ele ajusta e leva perfeitamente aos ouvidos de Deus, ao trono da graça, o Espírito Santo. Veja, meus amados irmãos, como é importante nós crermos e confiarmos. Você congrega em uma igreja, você conhece Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma vida de obediência e comunhão com Jesus na sua igreja local. É o que nós precisamos refletir, irmãos. Aqui não foi uma coisa criada pelo homem, pelo propósito do homem. Aqui é um lugar santo. Aquele mesmo lugar que Deus mandou que Moisés tirasse as sandálias, aqui devemos tirar nossa sandália, toda a sujeira, imundícia e pecado, e deixá-la fora. Aqui é um lugar santo, é a casa de Deus. Deus está presente.
É o que a gente precisa entender. Então, se aqui é a casa de Deus, o lugar que Deus está presente, como é que você deve estar? E como membro desse corpo que é a igreja, vocês devem estar orando juntos. Nós devemos estar orando juntos. Cremos e confiamos plenamente no poder da oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos, eu ouvi um amém. Então, nesse amém, vem a prática da oração diária. Assim seja. Então, assim que nós oremos, a igreja ore, fique de joelhos, clame para vencer. A igreja de Cristo vive na missão de orar. Os líderes da igreja precisam viver em oração. Eu queria entender o líder de uma igreja de Cristo não orar. Queria saber dessa pessoa o motivo por que ele não ora. Porque é impossível isso. Então, a igreja de Cristo vive na missão de orar. Então, os líderes da igreja precisam viver em oração. Atos 2,46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. A igreja reunida, orando. Lembra do culto matutino? Oramos e participamos também no pão, no café da comunhão. Que bom ouvir isso desta obra de Deus. Que bom. Porque está escrito, está se cumprindo o que está escrito, a palavra de Deus, o exemplo de Jesus. Isso é que deve nos alegrar. Estarmos no lugar onde Deus verdadeiramente é o Senhor, é o dono. Não é o homem o dono da igreja. O fundador da igreja é Cristo. É o Senhor. E nós nos alegramos quando estudamos a palavra e ouvimos isso. E a igreja vive cumprindo. Essa igreja, irmãos, estavam unânimes em adoração, adorando e louvando a Deus e orando. No verso 24 de Atos 4. Ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz de Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Eles oraram a Deus assim. Tudo o exemplo da igreja, hoje, como nós somos essa igreja, de confiar e crer, de se esforçar, porque sabemos que é poder orar diariamente. Vocês lembram de Daniel? Ele não se importou com o rei já tinha assinado aquele decreto. Ele foi para as janelas abertas, que estava de frente para Jerusalém, e orou. Orava 3 vezes por dia, conforme as Escrituras. Nada intimidou a Daniel parar de orar. Aí você vai lembrar: ah, foi? Por que ele orou tanto? Porque quando ele chegou na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, porque ele orava. Deus fecha a boca dos leões contra a nossa família, contra nosso casamento, contra nossos filhos, contra nossas igrejas. Pela oração, pela confiança, pela busca, pelo envolvimento, pela reunião da igreja, pela comunhão da igreja. As histórias acontecidas aqui nas Escrituras é para a gente trazer para dentro de casa, para a nossa família, para a nossa igreja de hoje, para o nosso lar, para o nosso casamento. Se nós cremos no poder da oração, como podemos rejeitar os momentos que devemos orar? Se hoje essa igreja ora, eu aprendi lá no Orlando Dantas, quando comecei minha vida cristã. A igreja, todas as quartas-feiras, também tem um culto de oração. Lá era um pouco diferente no início, não sei hoje como ainda está, porque tem muitos anos que eu saí, mas antes, muitas das vezes, juntava 2 nos bancos mesmo, ou então dividia em grupos e separava, saía de dentro do templo e ia para um canto, outro para o outro, e ali oravam.
vários métodos, o importante é orar. O importante é orar. Nós começamos até da mesma forma lá aqui. Depois foi que nós mudamos conforme o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos queridos, a liderança da igreja local reunida em oração. Olha a prova, Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Quer dizer, a liderança da igreja orando, os apóstolos. Está vendo? A liderança em oração. Nós não podemos ter um líder na igreja que não ore. Se ele é líder, ele tem que orar. E digo para vocês, irmãos, para a honra e glória do Senhor, desde quando eu comecei minha vida cristã na nossa igreja-mãe, eu orava por aqueles grupos que eu era colocado para cuidar. E sempre foi próspero, sempre foi abençoado, porque Deus, Ele recompensa a sua fé, o seu esforço, os desafios que você afronta e confia. É assim que Deus faz. O líder que ora, ele tem o seu ministério, seus grupos crescentes e abençoados. Por isso que a liderança ela tem que orar. Eles eram unânimes, irmãos queridos, em suas determinações. Não apenas os membros da igreja precisavam orar juntos, como também toda a liderança precisava orar juntos. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona. 3 horas da tarde é a hora nona. Ele ia, Pedro e João, liderança da igreja, ia orar no templo da igreja Formosa, ali onde eles operam aquele milagre pelo poder da palavra de Deus, daquele paralítico crônico. Ali era um paralítico de nascença. Estava ali todos os dias pedindo esmola. Pedro e João foi orar ali e operou aquele milagre ali, Jesus, através deles. É assim a recompensa de Deus. Como Pedro e João deve ter ficado muito alegre de ver o milagre do Senhor acontecer ali naquela porta da igreja Formosa. Então, meus queridos, precisamos acreditar e orar cada dia mais. Eles eram cristãos que pertenciam à igreja e estavam indo ao templo, observando a hora judaica de oração. Lembramos que Jesus gostava de orar onde? Vocês lembram? No Getsêmani. Ele amava ir orar lá no jardim Getsêmani. Outro exemplo grande para nós despertar na oração, se queremos vencer, se queremos ver o mal ser desfeito, destruído. Eu falei uma vez aqui que um feiticeiro, eu ouvi uma história de um feiticeiro que se converteu, e ele disse que em uma certa reunião espiritual, ele com Satanás, o diabo disse lá na reunião que temia os crentes que oravam e estudavam a Bíblia. Então veja o quanto a oração tem poder em nome de Jesus Cristo. O quanto a gente deve buscar forças para orar, coragem, procurar um tempo. Não Deus sabe, eu tenho aquilo para fazer. Deus sabe, eu tenho aquilo outro para fazer. Deus sabe, eu tenho aquela outra coisa para fazer. Aí você corre lá para Mateus 6,33. Primeiro, reinos dos céus. A oração. Para que Ele faça o resto para você. Abra as portas, lhe dê força, lhe dê sabedoria, lhe dê condições. Acenda uma luz lá no fundo do túnel onde você está precisando ver acender. É dessa forma. Do dia que Deus me deu essa graça da minha salvação, a partir dali eu aprendi a orar. E até hoje nunca deixei de orar. Se eu vou sair, se eu chegar, é quando eu saio, quando eu chego, o que eu vou fazer, por esse culto de hoje eu já oro desde o início da semana. Porque eu sei que é necessário. Porque eu sei que Deus vai estar presente e vai abençoar. Inclusive da minha responsabilidade de estar aqui compartilhando
Não é pela minha vontade, eu não tenho que falar o que eu quero aqui. Antes de eu vir, eu já orei pela mensagem, consagrei ao Senhor, todo esse esboço aqui preparado. Senhor, derrame do teu poder, me dá sabedoria para eu falar. Isso é todos os dias, todos os cultos que eu possa estar presente. É isso que a gente tem que ter costume de orar, aprender a orar. Ter costume, ter prazer, ter alegria e se dedicar à oração. Isso é em todas as áreas da nossa vida. É no seu trabalho, é nos seus negócios, é na sua família, é no seu casamento. A gente sabe disso. Agora, estamos orando? A gente confia no poder da oração em nome de Jesus Cristo? A confiança está na prática de cada um. Terceiro e último, Igreja de Cristo vive na missão de orar. As famílias da igreja precisam viver em oração. Eita! Os membros, os líderes, agora as famílias da igreja. Nesse propósito que Deus tem com esta obra, como é a nossa missão, a missão da igreja, nós temos 15 dias um grupo de voluntários, mais 15 dias outro grupo de voluntários para orar e jejuar. Isso sustenta, abençoa, ajuda as famílias, a igreja, a manter Deus presente na igreja, na família, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Como a gente pode pregar essa palavra aqui nessa igreja, está vendo? Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que ora, uma igreja que confia no poder da oração em Jesus Cristo. A gente está feliz, porque tudo que o Senhor está trazendo para nós aqui nesta noite, essa igreja tem essa missão. Precisamos continuar cada dia mais. Precisamos buscar sede, fome, desejo, para estar orando mais e mais. Pelas famílias, pela administração da igreja. Precisamos, irmãos. Então, as famílias da igreja precisam viver oração. Precisa se reunir, ter uma comunhão através da oração. Atos 21, 5. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Olhe que missão dessas famílias de Deus, filhos, mulheres, maridos, todos juntos, orando na praia. Não tem lugar exclusivo para se orar. Todo lugar é lugar para a gente orar. É no templo, é em casa, é no trabalho, é dirigindo carro, é andando de ônibus. Tudo isso é um costume que eu aprendi. Se vocês verem eu entrar no ônibus, tenha certeza que eu vou orar ali dentro do ônibus. Se vocês me verem eu dirigindo o carro, tenha certeza que eu estou orando ali dirigindo. Essa parceira minha sabe disso. Porque é preciso. É a nossa missão. Mas não pense que eu oro só por mim não, viu? Todo dia vocês estão sendo colocados nas mãos do Senhor. Pelo poder da oração, em nome de Jesus Cristo, para a glória somente do seu santo nome. Você já pensou a igreja toda tiver esse costume, esse desejo de orar em tudo quanto é canto? Irmãos, a gente não perde nunca. Vai se levantar, a gente vai ver os problemas que precisa acontecer, que no mundo tem aflição, mas a nossa vitória está garantida. Pelo poder da oração no nome de Jesus Cristo. É um costume, irmãos. Eu falo de mim. Quantas lutas eu já passei, todas elas eu venci. Mas você acha porque só eu que sou exclusivo? Não. Eu também sei disso. Mas eu sei que a oração tem poder. E eu sei que eu venci porque Deus ouviu os meus clamores. E ouve de todos que crerem, que confiam, que oram em espírito e em verdade. É isso, irmãos.
Não tem derrota para quem crê em Jesus Cristo. Não tem. Vocês creem assim? Mas creia, não tem. Você pode enfrentar o que for. Se você é de fé, de confiança, se você ora, se você busca a palavra, se você cultua, se você adora, tenha certeza que a sua vitória é garantida. Mas é promessa de Deus, não é de um pastor de uma igreja, não. O pastor também precisa a mesma coisa que todos. Orar, clamar, buscar. É promessa de Deus. Vocês lembram de Jeremias 33:3? Não bote aí não, deixa eu ver se eles lembram aí. E mais? Clame a mim e responder-te-ei. Deus é mentiroso? Se Ele diz que a gente clame, por que não vamos clamar? Vocês lembram Mateus 7, versos 7 e 8? Pedi. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate. Está vendo? A promessa não é de um homem. É do Senhor, Jesus Cristo Nazaré, o Nazareno. E por que a gente não ora? O que é que Paulo disse aos Tessalônicos? Já ia dizendo o texto, mas vocês querem higiene mental. Orar sem cessar. Por que Paulo ia dizer isso? Porque ele também tinha costume de orar. Os apóstolos, que não vimos falar, que os apóstolos se reuniam para orar, foi a primeira reunião da igreja, quando Jesus ascendeu aos céus. Se Paulo diz à igreja, ore sem cessar, não pare de orar. Porque Paulo era o exemplo de oração. Agora é a vez nossa. A nossa geração, a igreja viva hoje. A igreja física nesse lugar. Orar sem cessar. Vocês crerem? Se cremos, vamos estar orando. E para finalizar, meus queridos amados, Paulo, irmãos queridos, quando a igreja se reuniu ali, foi uma das reuniões de despedida do apóstolo Paulo. A outra foi assim, no capítulo 20 de Atos 36, 37. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Isso Paulo. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando ao pescoço de Paulo, beijaram-nos. Foi uma oração de despedida ali, de Paulo. Está vendo? Mas eles oraram ali. Era uma situação que Deus precisava estar à frente. E não era só dizer, não, Deus está na frente, Deus está na minha casa, Deus está no meu filho, Deus está no meu marido, Deus está... Não, precisamos orar. Precisamos buscar pela família, pela igreja física, a igreja espiritual. A igreja hoje tem que orar muito mais, diante do que nós estamos enfrentando, mas está escrito que seria assim. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vocês creem nessa palavra? Somos mais do que vencedores, ouçam isso de Jesus. Por aquele que nos amou. Então não há derrota na vida do crente. Vocês crerem? Pelejas, vamos enfrentar. Jesus enfrentou. Mas a nossa vitória já está declarada, determinada, assegurada. E não é por uma placa denominacional, não é por um pastor de uma igreja, é por Jesus Cristo. Essa promessa é de Jesus, da nossa vitória. Quando ele diz lá, registrado por João, tenha bom ânimo que eu venci o mundo, é porque nós somos vencedores. Sempre saiba que problemas vamos enfrentar enquanto aqui nós estivemos. Mas saiba também que a nossa vitória já está determinada por Jesus Cristo. Não tem que temer nada. Vamos fazer uma prova com a nossa presidente do Ministério da Família. Ela diz que é jovem, não é?
Isaías 41:10, é ela, viu? Não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres. Eu te sustento, te guardo, te ajudo, te fortaleço com a destra e da minha justiça. É a mão direita de Deus. Então, veja bem, se vocês ouvem um texto desse, não temas porque eu estou contigo, o que é que a gente tem que temer? Confiamos na palavra de Deus? Você está enfrentando alguma luta, algum problema? Tenha certeza que a sua vitória é garantida pela palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, sim. Então, irmãos, vamos continuar caminhando, seguros, agora orando. Orando. Amém? Então, vamos orar. Não foi a oração que a gente estava falando? Então, vamos orar para a gente agradecer a Deus, não é? E se despedir daqui, desse lugar, mas continuando com Ele sempre, em nome de Jesus Cristo. E a nossa querida, amada irmã, Andreia Correia. Ela vai estar orando ao Senhor e nós vamos orar com ela. Irmãos, só para encerrar uma palavra, Salmo 27, verso 1. Quem lembra aí? Salmo 27, verso 1. Não, esse é o 123. Não, aí é o 127, é o 27. O Senhor é minha luz. De quem? O Senhor é a força da minha vida. A quem? Então, esta palavra é pertinente para nós hoje, nessas pelejas e lutas. É promessa do Senhor. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos ministérios, sobre essa igreja gloriosa e santa e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.